Meu nome é Maíra Erles, eu sou de Recife e eu sou fotógrafa já há 19 anos. Eu comecei na fotografia durante a universidade, eu estava cursando bacharelado em design na Universidade Federal de Pernambuco. Logo no segundo período eu tive uma matéria de introdução à fotografia e aos poucos meu interesse por fotografia foi sobressaindo todos os outros interesses que eu tinha e eu só conseguia falar sobre isso e ler sobre isso e pensar sobre isso e hoje ainda bem que eu consigo viver disso, né? Que é uma paixão. Acho que a fotografia para muitas pessoas começa como uma paixão, como um hobby e eu tenho muita sorte de conseguir ter feito isso virar uma profissão. Bom, eu comecei na fotografia de casamento sem ter uma ideia base do que tinha que ser feito e eu acho que existe um certo roteiro que tem que ser feito, né, na fotografia de casamento, mas o que me interessava mais eram as cenas que ninguém mais via, cenas com crianças ou umas cenas mais escuras, digamos, diferente do padrão de casamento, né, algumas coisas meio dark, algumas coisas meio misteriosas, algumas coisas mais cômicas também. O que me empolgava aí num casamento era procurar essas cenas, né, e eu acho que eu terminei sendo mais conhecida por essas fotos, tanto que eu nem publicava as minhas fotos tradicionais de casamento, os casais me perguntavam se eu fazia, eu, claro, faço, eu mostrava, mas assim, não era o que estava publicado, né? E com essas fotos meu lado B, né, era interessante porque eu comecei a me entender também através delas, porque se eu enxergava uma cena de uma certa maneira, isso, de alguma forma, dizia respeito sobre quem eu era também, eu chegava a levar minhas fotos de casamento para minha terapia e dizer por que eu enxergo isso dessa maneira, assim. Foi bem chave para eu entender um pouco de quem eu era e perceber que eu fotografava a mim mesma, mesmo dentro de um cenário de casamento. Eu já estava há muitos anos, acho que no total fiz 8 anos de fotografia de casamento, já tinha feito 200. Foi de uma época assim, dos meus 22 aos 30 anos, então foi uma fase importante da minha vida jovem adulta que eu dedicava meus fins de semana ao dia mais feliz da vida das outras pessoas. E eu acho que eu já tinha alcançado uns lugares que eu almejava alcançar e que eu acho que os meus colegas também gostariam de almejar alcançar, assim. E eu precisava de um pouco mais de liberdade para viver um pouco a minha própria vida também e para ver a minha fotografia poder ser útil para um outro tipo de pessoas para além daquelas famílias, assim, né? Contar histórias de pessoas que não necessariamente me contratassem para isso. Eu me sinto iniciante nessa carreira, apesar de serem 19 anos hoje nessa carreira de fotojornalista e fotógrafa documental. E eu acho que isso é o que me empolga também, é sempre poder estar sendo desafiada e poder contar histórias que eu tenho contado hoje, que eu posso estar desde uma família que passa por muitas dificuldades ou posso estar fotografando bilionários e essa diversidade tem sido muito legal, assim, né? Então, em alguns momentos eu poder assistir ao vivo a história acontecendo, como alguns eventos políticos importantes também, e eu estar vendo a história ao vivo e estar registrando ela para que daqui a muitos anos isso possa ser visto também, isso me empolga muito. Uma das coisas que eu mais gosto da fotografia documental, principalmente, é eu não precisar interferir naquela imagem. Claro que eu sei que a minha presença interfere de alguma maneira, é impossível não interferir, mas eu prefiro muito mais essa maneira de documentar. Eu acho que eu consigo, através dessa relação com as pessoas, fazer isso ser o mais natural possível e poder mostrar às pessoas o que é que eu vi. Eu estava lá e eu vi isso e eu quero que vocês vejam também, porque nem todo mundo pode estar lá. Tem muita gente que nem sabe do afundamento dos bairros de Maceió e eu vou lá e eu mostro a realidade de uma pessoa, eu mostro, tipo, olha aqui, é isso que está acontecendo com essa pessoa e começar a dar rostos e nomes para as histórias, além de mostrar só uma imagem de drone da destruição, por exemplo, porque eu acho que quando você dá rostos e nomes, as pessoas conseguem se conectar mais, né? Conseguem se importar mais com isso. Trago muito a referência de alguém que, para mim, sempre foi uma grande referência, o poeta Manuel de Barros, e ele falava muito sobre a importância das pequenas coisas, né? E que meu quintal é maior que o mundo e que a importância de uma coisa tem que ser medida pelo encantamento que essa coisa causa em nós, pela intimidade que a gente tem com essa coisa, né? Então, eu consumia muito a poesia de Manuel de Barros e eu tentava trazer isso também para minha fotografia, para mostrar que quando você mostra o todo, às vezes não dá para ter muita noção. O todo é muito importante também, né? Para se ter uma ideia do ambiente geral. Mas você focar mais numa pequena história, você consegue ver uma coisa sob uma ótica diferente do que quando você está afastado, né?
A primeira vez que eu usei o aplicativo da Adobe, eu acho que foi quando eu estava entrando no curso de bacharelado em design, né? Antes de começar o curso, eu e meus colegas, a gente se juntou e fomos fazer um curso de Photoshop e um de Illustrator. Na época de fotografia de casamento, eu usava bastante o InDesign para fazer os álbuns de casamento. Hoje até eu faço quando eu vou diagramar alguma coisa meio tipo um livro de fotografia e tal. Quando eu entrei na fotografia, eu comecei a usar o Lightroom desde a versão 1. Eu acho que não foi a 1.0, mas talvez tenha sido a 1.1, 1.2, sei lá, na época era assim os números, né? É muito bom ter esse conhecimento e saber que dentro da fotografia eu tenho isso na minha bagagem, né? Eu sei usar o Lightroom, eu sei usar o Photoshop, eu sei usar o Illustrator, o InDesign, principalmente são esses os que eu uso. E todos eles são muito úteis para mim, assim, no meu cotidiano. Existem muitas regras dentro da ética do fotojornalismo que não te permitem fazer coisas que na fotografia de casamento é super tranquilo de fazer, né? Por exemplo, eu quero que no álbum de casamento as fotos estejam perfeitas, então se tinha, sei lá, uma tomada atrás da noiva, eu tiro, não tem problema nenhum, ninguém vai nem perceber, nem brigar por causa disso, né? No fotojornalismo eu não posso fazer isso, então traz mais desafios, assim, né? Quanto mais pronta a imagem sair da câmera, melhor, mas eu valorizo muito a pós-produção, principalmente se é para uma finalidade que eu sei que a pós-produção vai engrandecer mais a imagem. E eu sou uma pessoa que pega muito nesse ponto, assim. Eu gosto muito dessa etapa, é uma coisa que me dá muito prazer em fazer, principalmente para os outros, mais do que para mim mesma. Essa é a minha câmera hoje, que tem me acompanhado. Ela é uma câmera relativamente recente. A gente está se entendendo ainda, mas hoje ela é quem me acompanha e que tem me feito avançar. A câmera é uma continuação do seu corpo. Chega um momento que você não pensa mais, aqui agora eu vou apertar esse botão e girar essa rodinha e isso vai fazer isso e aquilo. É como dirigir um carro. Chega um momento que você não pensa, agora eu vou apertar a embreagem, frear e mudar a marcha, né? A câmera vira uma extensão do seu corpo. E aí, depois de 17 anos, eu resolvi trocar de marca e tem sido um processo, a gente tá se entendendo, às vezes a gente briga um pouco e tal, mas tá rolando, tá dando certo. Eu sou de Recife e moro em São Paulo, né? Então eu tenho poucas coisas de Recife comigo. Tenho tipo uma carranca e esse lampiãozinho que eu comprei lá no Mercado São José em Recife e eu trouxe pra cá, que eu acho que são representações também do lugar onde eu venho. Esse quadro aqui é uma ilustração feita a partir de uma fotografia eu e meu irmão, quando a gente era criança, acho que eu devia ter uns 2 anos e ele 4. E é uma foto que a gente ama, eu tenho até ela tatuada aqui também. Uma outra representação, mas aqui são outras fotos de família que eu tatuei e essa que é a nossa foto preferida. E eu pedi para uma gravurista lá de Recife, a Luísa Morgado, fazer e eu dei de presente para o meu irmão, para o meu pai e para minha mãe e cada um tem esse quadril em casa e eu tenho também. E aqui também é uma foto que eu fiz lá do Rio Capibaribe, em Recife, em 2013 e há alguns anos atrás uns amigos refizeram essa imagem através de um processo de risografia e a gente fez esses prints e tal e eu achei que deu uma outra cara para a foto, né? Transformou ela meio que numa ilustração, mas ainda assim é uma foto de um menino pulando no Rio Capibaribe. Eu acho que o processo de você encontrar a sua própria identidade dentro da fotografia é um processo longo e que tem que se ter muita paciência, porque demora, né? É isso, primeiro você está aprendendo a dirigir o carro e tem gente que já quer encontrar a própria identidade. Eu acredito que tudo que você fotografa é um autorretrato de alguma maneira, né? Existem frases assim sobre a fotografia. O entendimento da identidade dentro do seu próprio trabalho, ele vem de uma maneira natural, a partir do momento que você abraça as suas próprias características que vão ser as suas referências, todos os filmes que você viu, ou não necessariamente diretamente relacionado à arte, mas uma conversa que você teve mudou alguma coisa em você e te fez enxergar alguma coisa de outra maneira, né? Sua fotografia vai ser você, os seus desejos, os seus medos, a sua família, os seus amigos. É muito inconsciente às vezes, né? Então eu sei que ser de Recife faz total diferença em quem eu sou, diferente de quem nasceu em São Paulo, de quem nasceu no Rio ou na Bahia. O que eu trago hoje é muito orgulho de ser de onde eu sou e estar conseguindo chegar em lugares onde eu não tinha referências de pessoas do lugar de onde eu sou alcançando. Então, trago em mim esse orgulho na minha pele, na minha voz e no meu olhar também.